Tudo bem, pessoal? Vamos dar prosseguimento à leitura acompanhada do texto da Eliana Conde, do qual eu talvez tenha que me valer aqui, vocês vão me perdoar, na medida em que eu não tenho ele todo na cabeça, né? Mas se eu não tenho nem cabelo na cabeça, quanto mais os textos de que eu me utilizo. Nós havíamos parado aproximadamente no ponto que eu assinalava para vocês a crítica feita pelo Canguilhem, né, Georges Canguilhem, epistemólogo das ciências da saúde, com relação à ideia de precursor. Né? O Canguilhem, então, retomando o argumento, diz que precursor é aquele que sabe depois que veio antes. E vejam aí então algo, né, já que eu estou tentando fazer uma leitura crítica desse texto tão importante da Eliana, como é que isso que o Canguilhem propõe, em que pese ser uma afirmativa bastante provocativa, denota, por outro lado, o que aliás é comum no meio sócio-histórico, uma total, completa e absoluta ignorância em relação a outros campos de saber, como, por exemplo, a psicanálise, que estava ali ao lado dele. Né? Então, de fato, para a psicanálise, não há nada de mais que os precursores sejam definidos a posteriori, na medida em que, como estabeleceu o ensino do Lacan, nós só podemos saber de qualquer coisa depois. Então, evidentemente, não haveria como um precursor saber que ele está precursoriando qualquer coisa que seja. Tá claro? Como o Luiz Fernando Veríssimo assinala numa bela e divertida crônica bastante antiga, de décadas atrás, ninguém jamais acordou um belo dia na Renascença e falou assim: oba, que beleza, estou na Renascença, vou poder apreciar belas pinturas e ótimas esculturas. Né? Quer dizer, foi quem veio depois da Renascença que batizou esse movimento estético, artístico e etc. com este nome. Um nome, aliás, bastante sugestivo, vejam só, porque se trata de um renascimento, é o renascimento de algo que já existiu antes. Vou pegar um outro exemplo menos conhecido, né? A pintura moderna de Picasso, né? Picasso aí, por favor, com 2 S e não com C cedilha. Picasso foi levado a conhecer as cavernas na França de Lascaux. Lascaux não é como a gente costuma usar em véspera de prova, Lascaux, né? Lascouz, Lascaux. É uma região da França, né, no interior da França, onde há pinturas rupestres, ou seja, feitas por homens pré-históricos. E aí o Picasso foi levado, né, a conhecer essas pinturas, e aí, vendo as pinturas, ele teria exclamado o seguinte: eu não inventei nada. Ou seja, 30 mil anos antes do Picasso, homens já pintavam figuras humanas e animais como Picasso, renovando a pintura no começo do século XX. Então, o Renascimento, o próprio nome do movimento diz respeito a algo que foi retomado, que é um ideal de beleza, um ideal, por exemplo, estético de beleza, que está, a título de exemplo, indissociavelmente relacionado a proporções matemáticas, proporções geométricas. Então, isso que a gente chama de ideal de beleza grego
é o padrão de beleza adotado por pintores como Da Vinci, sendo que no caso do Da Vinci está mais do que evidenciado hoje em dia e há bastante tempo que ele usou proporções matemáticas na construção das suas figuras pictóricas, né? Já que Da Vinci exerceu sua prática artística principalmente como pintor, né? Diferente de Michelangelo, que também foi um grande, excepcional escultor. Então, a Renascença, ninguém tinha noção de que estava nela. Portanto, a afirmativa do Canguilhem, né, de que o precursor é alguém que só sabe depois que ele veio antes, é uma frase bastante sedutora, bastante provocativa, mas completamente inócua sob o ponto de vista da psicanálise lacaniana. Só que o Canguilhem era um grande intelectual, né? Então, de certa forma, é incompreensível a frase, considerando que isso que o Lacan proferiu provavelmente é algo que diz respeito não exatamente à nossa maneira de compreender a história, mas à maneira peculiar e única pela qual nós, como seres da representação, né, nós humanos, somos capazes de apreender qualquer forma de verdade, somente depois, né? Então tem aí uma questão no texto que confronta campos que são verdadeiramente muito opostos, dicotômicos mesmo, como são ou deveriam ser, né? Nos dias atuais nós sabemos que está tudo muito confuso, né? Então eu costumo dizer que o Brasil, por exemplo, é o lugar onde existem psicanalistas socioconstrutivistas, né? Coisa que é um oxímoro, ou seja, é algo que nega a si mesmo, né? É uma contradição em si mesmo. Mas no Brasil vale tudo, né? O Brasil é o lugar onde puta goza, traficante se vicia, prostituta, cafetão se apaixona e nietzschianos amam o Estado. Então é um lugar realmente de contrastes, como alguém o já definiu. Ou de assimilações, né, por outro lado, que não seriam cabíveis à luz do pensamento lógico. Então, quero voltar a esse ponto, né, porque é algo importante na medida em que ela vai fazer um desfile de práticas grupalistas em seguida que teriam ocultas, no dizer dela, as suas origens, suas fontes sócio-históricas. Eu parei justamente o outro vídeo falando do exemplo Princeps, né, que ela toma, que é o da teoria grupalista do Bion, que foi criada por esse eminente psiquiatra, psicanalista inglês, da escola inglesa, no curso da Segunda Guerra Mundial, e logo em seguida à guerra, especificamente para reabilitação psíquica, reabilitação mental de soldados que, entretanto, e disto ela se queixa se utilizando de um falso moralismo, um falso humanitarismo. Como eu costumo dizer, humanitarismo não pode ser como fruta da estação, ou seja, barato. É preciso ser refletido, né? É preciso ser ponderado. Acusando, né, na prática, né, o Bion de ter formulado essa teorização sobre os grupos, que é muito interessante, muito instigante, como eu já havia assinalado para vocês, copiando um modelo que seria, de acordo com a Eliana, muito
muito consistente com a estratégia militar. Né? Quando eu falo de luta e fuga, por exemplo, para definir um modo de funcionamento inerente aos grupos, eu estou falando também, claro, né, de uma maneira peculiar pela qual você lida no campo de batalha. Você tem que saber quando você deve partir para atacar o inimigo ou você deve recuar, fugir dele. E essa mensuração de forças frequentemente embute equívocos de parte a parte. Né? Então, o que ela quer assinalar é o seguinte: a teoria grupalista do Bion teria sido herdeira direta de um modo de pensar que ela mal disfarçadamente combate, contra a qual ela se erige, e que é o que a gente poderia chamar de uma ética bélica, uma ética militar, né? Então, a Eliana é uma daquelas pessoas que tem um nome a lazer, né? Nesse terreno das boas intenções. Então, eu diria que ela tem o lugar dela no inferno garantido, né? Junto com vários outros sujeitos bem intencionados. Mas é preciso raciocinar, né? É preciso pensar. Então, esse é um esforço difícil. Então, veja que naquele cenário, o que havia para ser feito, o que era mais importante a ser feito, era derrotar as forças nazifascistas, né? As potências nazifascistas da Europa continental, Itália e Alemanha. Para isso era preciso soldados, e não havia soldados em quantidade suficiente. De modo que esses soldados, quando não apresentassem lesões físicas irrecuperáveis, teriam, sim, em nome da civilização que se queria preservar, que voltar ao front da guerra, mesmo que ao preço das suas vidas, né? Há uma menção que ela faz também um pouco antes de citar o Canguilhem, que aliás foi o avalista da tese de doutorado do Foucault, e ela menciona o Foucault dizendo que a história é ficcionada, né? Então o Foucault aí estaria mandando uma letra inovadora, uma letra boa, porque a gente está acostumado com a ideia de uma história fática, empiricamente constatável, objetivável, né? Mas a questão é que o Foucault também não está descobrindo nada de novo nisso, na medida em que a ideia de história fática passa necessariamente, mais uma vez, pela possibilidade que nós humanos temos de representar qualquer coisa que se passe ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Quer dizer, nós não temos acesso direto às coisas, aos outros e nem a nós mesmos, só mediadamente pelas representações. Então, quando Foucault diz que a história é ficcionada, e é como se, quando ele profere essa sentença, ele estivesse desnudando a verdade sobre a verdade, ele, na verdade, não está falando nenhuma novidade. Porque a ideia de história empírica, a história como ela é, provavelmente, mas não pelas razões apontadas pelo Foucault, e sim por um campo ao qual ele frequentemente foi antagônico à psicanálise, já dizia isso desde muito tempo antes dele próprio, né? Isso não tem importância alguma, porque se eu só tenho acesso de uma única forma à verdade, que é narrando essa verdade, criando uma representação sobre essa verdade,
é essa verdade com a qual eu vou lidar, certo? E é claro que, pensando desta forma, pode haver uma proliferação e certamente há de verdades. A questão é saber a qual verdade nós vamos nos identificar, qual delas nós tomaremos como parâmetro para nossas vidas, nossos estudos, nossas carreiras e assim por diante. Mas um acesso a uma história tal como ela é, talvez de fato nos seja impossível. Mas eu dizia, isto não é um mal em si, tá? E eu estou enfatizando muito isso porque a formação profissional em psicologia nos induz, de cabo a rabo, a acreditar que esta verdade existe em algum lugar, nem que seja pela sua negação absoluta, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Foucault diz que toda verdade é inventada, isso também é uma invenção. E, portanto, pode ser, eventualmente, negada, bastando para tanto argumentos substanciosos. Tá claro? Então, essas pretensas verdades acabadas, mesmo aquelas que pretendem desmontar, destruir a ideia de uma verdade empírica, também são verdades criadas, verdades ficcionadas, e como tais, devem ser consideradas frágeis como todas as demais, frágeis como toda história empírica que se pretenda contar, seja sobre as práticas grupalistas, seja sobre o que for. Então é muito interessante lembrar que alguém que não foi um historiador profissional, mas sim um personagem, um grande personagem da história, um divisor de águas da história da cultura ocidental, quiçá universal, Napoleão Bonaparte, que era um gênio e não só militar, provavelmente criou a melhor definição de história que já foi concebida, e que é a de que a verdade é um monte de mentiras em relação às quais se chegou a um consenso. Consenso, né, é alguma coisa que nós sabemos, na verdade, não reflete exatamente um acordo, mas a hegemonia, a preponderância de um determinado grupo, seja intelectual, seja econômico, seja político, seja acadêmico, de qualquer tipo, sobre os demais. E de tal forma que estes outros que são submetidos a essa verdade nem precisam ser convencidos na marra, na porrada, de que aquilo que está sendo proposto é uma verdade. Já é comprado, já é engolido com casca e tudo, né? E passa a valer durante um bom tempo, às vezes bastante tempo. Então, quero ressaltar mais uma vez, sempre, que embora o texto da Eliana seja um texto bastante instigante, né, ele o é também pelo fato de que precisa, merece, deve ser pensado à luz de um pensamento verdadeiramente crítico, de tal modo que a crítica que ela empalma, também esta é passível de crítica, né? Quer dizer, não adianta ler o texto manifestamente crítico da Eliana e simplesmente esposar as ideias que ela nos apresenta. É preciso desenvolver a capacidade de lê-lo criticamente. A única maneira conhecida, talvez, para isso é tendo mais repertório, ou seja, não se resumindo a um único referencial teórico,
a uma determinada e única gama de autores, né, que é sempre uma posição mais confortável para o pensamento. Mas vejam que, para finalizar, eu diria que o pensamento, para sê-lo, não pode jamais, em tempo algum, significar conforto para quem efetivamente o exerce.